Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Recentemente emocionei, porque me veio muitas lembranças muito amorosas, muito especiais da minha mãe. Lembranças da infância, da adolescência, lembranças até da mamãe com meus filhos, os netinhos dela. E eu me emocionei, chorei, né? Quem me acompanha sabe que eu ainda não tenho tanta tranquilidade assim de ver mamãe totalmente tomada pelo Alzheimer, acamada. Mas o que eu achei interessante é que eu recebi um recado de uma aluna, de uma pessoa que já fez curso aqui, falando assim, quando a gente tem uma mãe narcisista. Eu já fiz um comentário sobre isso, que não é muito fácil falar, por ser uma coisa que está muito distante da minha realidade. Mas nesse episódio eu quero aprofundar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, como é que eu posso identificar se uma pessoa é narcisista ou não? Na realidade, isso é muito desafiador. Porque muitas vezes a gente se encanta com a pessoa, a gente compra a dor dela, a história dela, e não percebe, porque a pessoa narcisista, ela tem comportamentos muito mascarados e sutis, né? Muitas vezes a gente percebe depois que a gente já está muito envolvido na relação. Existem alguns sinais que podem nos ajudar a identificar os traços de uma pessoa narcisista. Eu vou falar de alguns aqui, mas quando se trata de uma pessoa como mãe, pai, é menos fácil. Primeiro que a gente tem uma necessidade do amor dos pais. Isso é uma necessidade. Existe até um questionamento se o amor é um sentimento ou é uma necessidade. Mas quando a gente percebe que a pessoa narcisista, ela tem o ego muito inflado, o foco dela é excessivo nela mesma, quando a gente percebe que ela tem uma necessidade extrema de ser o centro de atenções, que tudo que ela vai falar, ela se coloca em primeiro lugar, busca admiração e elogios o tempo todo, às vezes se coloca num verdadeiro pedestal. E a gente percebe a ponto da gente às vezes se sentir inferior. São pessoas muito às vezes simpáticas, mas não são empáticas. E a diferença entre simpatia e empatia é que a pessoa se acha muito, né? Eu sei que é importante a gente se autoconhecer e se achar, mas eu tô falando naquele sentido em que falta aquele cuidado com o outro. Parece que ela não tem sentimento pelo outro. Eu acho que as pessoas estão ali para servir a ela o tempo todo, no momento dela. Às vezes as pessoas assim, parecem pessoas insensíveis às necessidades e emoções alheias, e aí elas agem de forma manipuladora, ou às vezes indiferente, sabe? Às vezes ela não se conecta, não sabe se colocar no lugar do outro, não se conecta com a necessidade do outro, parece que o mundo gira em torno dela, e acaba explorando os outros. O narcisista, ele pode usar as pessoas ao seu redor para atender às suas necessidades e desejos sem se importar com o impacto que isso pode ter nos outros. Ou seja, às vezes a pessoa deixa o trabalho dela, corre o risco de ser mandada embora para atender o narcisista e ele nem agradece. Acha que o outro está fazendo assim, mais do que obrigação. Então é algo que machuca muito. E eles podem se relacionar de forma muito superficial, apenas visando o seu próprio benefício. Uma coisa muito forte de uma pessoa narcisista é a arrogância e a superioridade. Os narcisistas, muitas vezes, eles se veem como superiores aos outros, estão sempre exibindo aquela atitude, a própria postura das pessoas muito narcisistas são posturas de gente arrogante, de superioridade. Às vezes menosprezam muito, desconsideram a opinião alheia, a dor alheia, ou seja, só olham para o próprio umbigo. E às vezes tem aquela facilidade de fantasiar as coisas. O narcisista, ele tende a ter uma visão inflada de si mesmo e com uma fantasia de grandeza, sucesso, que é desproporcional à realidade. Talvez você conheça alguém assim, né? Às vezes a pessoa se coloca como se tivesse tudo, como se fosse muito além. Quando você vai ver, meu Deus, por que não falou a verdade, né? E você começa a ficar decepcionado, porque você vê que aquela pessoa cria uma casca, né? Dourada, mas no fundo não tem ouro nenhum, não tem riqueza nenhuma. E são pessoas que estão buscando constantemente a validação externa para poder alimentar até a própria autoestima frágil. É muito comum a pessoa narcisista ter uma autoestima muito baixa, muito frágil. E o narcisista, ele pode reagir de forma muito exagerada e defensiva
a qualquer crítica ou feedback negativo. Sabe aquelas pessoas que são... Você vai falar alguma coisa e de repente parece que você acendeu um pavio assim, né? Ela já ouviu falar pavio curto? É mais ou menos assim. Então eles sentem muito as coisas, se sentem muito feridos, e porque na realidade eles têm feridas abertas que não foram tratadas. E quando se trata de uma mãe narcisista, é algo mais complexo, menos fácil de lidar. Porque elas são especialistas em tirar o outro do eixo. Elas têm transtorno de personalidade. Muitas vezes elas podem ter aquela combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Ou seja, uma pessoa narcisista, ela teve no mínimo traumas na infância. E como ela não tratou isso, de repente ainda, uma forma que ela tem de esconder esse trauma, essa ferida, elas começam a negligenciar, a maltratar emocionalmente as outras pessoas. Elas têm estratégias disfuncionais. E, na maioria das vezes, elas machucam muito e tornam o ambiente muito pesado. Uma mãe narcisista, ela pode ter crescido em um ambiente em que um dos pais, ou ambos os pais, tinham traços também narcisistas. E aí ela aprendeu a normalizar esse comportamento. Ou seja, no DNA dela comportamental, ela trouxe coisas também dos pais. Ou ela foi muito anulada pelos pais, e aí fora do ambiente familiar, ela começou a revidar tudo aquilo que ela não teve, ela começou a cobrar demais. Uma pessoa muito narcisista, ela é imatura emocionalmente. Ela pode sofrer problema de saúde mental, variação de humor pode ser muito forte, tendência, depressão, ansiedade, transtornos alimentares, entre outros, porque ela é aquele tipo de pessoa que não consegue lidar com seus próprios conflitos internos. E por ter uma autoestima extremamente frágil, uma mãe, por exemplo, uma mãe narcisista, muitas vezes ela possui aquela forma de lidar com o filho ou com a filha que é humilhar, né? Coloca aquela ênfase na aparência externa, um nível de exigência muito grande. Às vezes são pessoas que têm um ego muito inflado, e isso significa uma pessoa digna de pena. Eu sei, eu imagino que não é fácil ter uma mãe que não tem empatia, que não acolhe, que de alguma forma manipula o tempo todo, desconsidera as coisas que a gente faz. Mas se eu puder deixar um recado para você, talvez essa mãe está com esse comportamento, lembrando que ela não é o comportamento dela. Ela é muito mais do que o comportamento. Mas talvez ela esteja aí na sua vida, nessa viagem tão rápida, que é nosso tempo aqui, para aprender algo com você. Então, procure sair do jogo. Pare de jogar ping-pong, como eu falei anteriormente. Procure jogar frescobol. O que isso significa? Aprenda a estar do lado, mas não necessariamente receber as flechadas. Na PNL, a gente aprende muita ferramenta para lidar com pessoas difíceis. Se eu puder deixar uma aqui bem clara, dissocia. Você não é o que essa pessoa fala, mesmo que seja sua mãe. Trate as suas próprias feridas, para que você possa ensinar algo para sua própria mãe. Saia do jogo. Saia do jogo. Aprenda a fazer perguntas. Aprenda a blindar um pouco. Não deixa que, minha mãe, né? Porque a mãe um dia vai embora. E é interessante demais a gente olhar para ela e falar, peraí, o que eu posso aprender com essa mãe? Com essa mãe que é tão sofrida, com essa mãe que é tão carente. E saia do jogo. O que é sair do jogo? Para de ser a vítima. Porque é a vítima que sustenta o agressor. Em alguns momentos fala, sinto muito, não vou conseguir. Eu entendo, mãe. Eu entendo o que você está falando, mas não mais faz sentido para mim. A menininha cresceu, mãe. Sou muito grata por tudo e tal, mas se você quer aprender de verdade, ferramentas de comunicação, aprender a criar uma conexão com essa pessoa que te trouxe nesse mundo, que conscientemente, às vezes, a gente não escolheu, mas Deus escolheu os nossos pais, né? A gente veio ao mundo através deles. Então não deixe que isso crie um espaço tão grande aí no seu coração. Não deixe que isso pese na sua mochila de vida. Procure compreender, aceitar, respeitar. Mas necessariamente você não tem que ser tão machucável por uma pessoa que já foi tão machucada pela vida. Eu posso te ajudar nisso, se você quiser. Vai lá pro meu Instagram, manda um recadinho para mim. Eu quero te apresentar a PNL, Programação Neurolinguística, para você atualizar, dar um F5 aí
no seu modelo de mundo e poder olhar para isso com muita apreciação, sem julgamento, sem crítica. Ficar de boa com isso, porque você já passou por tanta coisa, né? Então é você que assume as rédeas do que acontece na sua mente, no seu coração, no seu sistema. É isso. Me deixa saber se foi útil para você. Vai lá pro meu Instagram, luisalopes.pnl, manda um recadinho para mim. Tô aqui para te apoiar. Um beijo bem carinhoso e priorize você.